Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Sabe que eu tenho uma palavra para te dar, mas eu quero fazer um comentário com você antes. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, segunda carta de Pedro. Deixando, pois, 2:1. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler na linguagem de hoje. Eu quero que você preste bastante atenção. Por quê, pastor? Porque tem coisas que Deus vai tirar de mim. Vai, pastor, vai. Ele vai me transformar. O meu envolvimento com Ele vai transformar, vai mudar. Você está compreendendo? Agora tem coisas que não. Tem coisas que eu é quem tenho que abrir mão. Tem coisas que eu é quem tenho que deixar. Eu tenho que tomar uma decisão. Não, eu não vou fazer. Eu não quero mais na minha vida. Ou seja, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar a minha atitude. Você está compreendendo? Sim ou não? Por quê, pastor? Porque senão Deus não vai poder trazer para a minha vida aquilo que eu preciso. O que eu preciso, pastor? De crescimento. Eu preciso crescer no entendimento. A Bíblia diz: o meu povo dele. Não está dizendo que é um povo estranho, não. Não está dizendo que é um povo contrário, não. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o entendimento, lhe falta o conhecimento. Está onde isso, pastor? Oséias 4:6. O meu povo foi destruído. Tem pessoas que elas só estão sendo destruídas, tem pessoas que o diabo está conseguindo vencer, tem pessoas que a vida dela está um caos, a vida dela está, pastor, é uma batalha, é uma luta constante. Por causa de quê? Por falta de entendimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Agora tem um motivo para não ter conhecimento. Por quê, pastor? Porque Deus dá liberalmente aquele que lhe pede. Qual é o motivo? Porque tu rejeitastes o conhecimento. Tem pessoa que ela rejeita o conhecimento, ela rejeita o entendimento, ela rejeita a palavra que é entregue, o entendimento que é entregue. Eu estava falando esses dias, teve uma irmã que passou uma batalha tremenda aqui no nosso meio, porque ela foi impedida de entrar no local de trabalho. Como é que você é impedido no nosso país? Chega a ser absurdo uma coisa dessa. Como é que você é impedido de... Você tem que ter trânsito livre, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de ir e vir. Como é que você é impedido de entrar no teu local de trabalho, onde você tira o teu sustento, onde você sustenta a tua família, a tua casa, onde você paga os impostos que são exigidos pelo país? Como é que você é impedido de entrar? E ela foi impedida de entrar. Só que aquele negócio, tem gente que ela não acredita em nada que a gente fala. Mas essa irmã, ela acreditou. Toda sexta-feira eu estou entregando um sal. Irmão, Deus, ele é presciente. Deus, ele é presciente. Significa o quê, pastor? Que ele sabe o meu amanhã. Ele sabe tudo que vai acontecer. Ele sabe que vai acontecer comigo a hora que eu sair daqui. Ele sabe se é coisa boa, se é coisa ruim. Então, se ele percebe, Deus vê que existe um mal preparado para a minha vida, uma obra preparada para a minha vida, eu não estou enxergando, mas ele está enxergando. Então, o que ele faz? Ele me traz instruções por meio da palavra dele, sempre é por meio da palavra dele. Ele me traz instruções por meio da palavra dele. Para quê? Para me livrar daquela obra do mal, para me livrar daquela situação de dor, de dificuldade. Mas só que tem aquela pessoa que ela não sabe ouvir, ela não consegue crer, ela não consegue acreditar, ela não dá atenção. Ela criou uma maneira de viver, um entendimento que é bela, ela pegou de alguém, nem é bela, ela pegou de alguém e colocou na vida dela e leva como dela. Mas não é a palavra de Deus, não está baseado nas orientações que vêm de Deus.
E eu estou entregando um sal. E naquele dia eu tive uma inspiração. Eu falei, olha pessoal, porque eu tenho que falar para a pessoa, para ela colocar na comida, né? Para colocar 1 grama de sal, mesmo aquela pessoa que não pode usar sal, 1 grama de sal numa panela de arroz e feijão não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, não vai trazer nenhum mal, pelo contrário, vai trazer um bem, porque está consagrado, está apresentado a Deus. Então o que acontece? Mas naquele dia eu falei, irmãos, você leva e joga lá na frente do teu local de trabalho. Mas só que eu não sabia o que ia acontecer. Ela também não sabia o que ia acontecer. Mas ela resolveu fazer o quê? Resolveu obedecer. Resolveu obedecer. E ela me falou, pastor, eu peguei o sal e eu fui jogando ele pelo caminho que eu estava fazendo. E quando chegou de frente ao local de onde eu trabalho, eu joguei ali, coloquei a bênção ali. E no momento da luta dela, ela falou com Deus, falou, Deus, eu deixei a bênção lá, eu coloquei a bênção lá. E foi lutar, irmão, e foi repreender, brigar em oração. Irmão, houve uma situação complicada para muitas pessoas. Eu não vou abrir aqui o que aconteceu, porque eu não me sinto no direito, mas houve uma situação complicada para muitas pessoas, mas só que no caso dela, não foi tocado. Não tiraram nada dela, não relaram em nada dela, Deus protegeu. Mas por que protegeu? Porque soube obedecer. Soube obedecer. Irmão, presta atenção, você tem que ter entendimento. Pastor, aqui eu não acredito nesse negócio de sal ungido, esse negócio de ungir mão, eu não acredito nesse negócio de ungir cabeça, eu não acredito nesse negócio de rosa, eu não acredito nada disso. Irmão, o cidadão era cego. O Senhor Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com a saliva dele, passou nos olhos do cego, e falou para ele, vai lá, lava-te no tanque de Siloé. O que é isso, pastor? Ato de fé. Ato de fé. Mas a pessoa muitas vezes ela não acredita. Olha lá, João Evangelho capítulo 9, versículo 1. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Segue. E os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais? Segue. Irmão, tem coisa que acontece que não tem a ver com o pecado de ninguém, não. Tem coisas que sim, não vão ficar com hipocrisia, não. Eu tenho estudado o livro de Jeremias, Deus tem mostrado que muitas coisas é por causa do que a pessoa fala. Tem um momento ali no livro de Jeremias que o Senhor Deus fala, por aquilo que vocês falaram, por causa do que vocês falaram, desgraça vai vir sobre vocês. Olha que coisa séria. Então tem que prestar atenção, inclusive, no que fala. Mas tem situações que não tem nada a ver com pecado não, irmão. Não tem nada a ver com pecado não. Você tem que ter entendimento, não tem nada a ver com pecado não. E Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Segue. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer a obra daquele que me enviou, pois está chegando a noite, ninguém pode trabalhar. Segue. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Segue. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu. Como é que é isso? Irmão, quando eu mando você vir receber uma unção, não estou cuspindo no chão não. Quando eu mando você pegar um sal, não estou cuspindo no chão não. E se eu cuspisse no chão, porque Jesus mandou, teria valor. Você tem que parar de ser religioso, você tem que começar a aceitar a palavra de Deus. Existe agora aí um grupo que se levantou a bandeira como se fossem os donos da verdade. A única verdade é Jesus Cristo. A única verdade é a palavra de Deus. É o que eu ouvi esses dias. Sabe o que aconteceu? A igreja de Cristo cresceu muito no Brasil. Cresceu demais no Brasil. Mas a Bíblia diz que quando cresceu o trigo, o que cresceu junto? Cresceu o joio junto. Irmão, quem é da roça sabe. O joio, ele é mais vistoso. O joio é mais bonito. O joio é mais brilhoso, ele é maior do que o trigo. Quem é da roça sabe disso. Irmão, presta atenção. Tem um grupo grande de joio aí, levantando a bandeira como se fosse trigo de Jesus. Irmão, essas pessoas elas não falam pela igreja de Cristo.
Quem fala pela igreja de Cristo é Ele mesmo, a palavra de Deus. Se não está em conformidade com a palavra, não tem a ver com Jesus. Abre o teu entendimento, para com esse negócio, leva a palavra de Deus a sério. Por isso que muitas das bênçãos que você precisa, inclusive, Deus não tem como se manifestar. Por quê? Porque você fica segurando coisas que você não tem que segurar, guardando coisas que você não tem que guardar. Depois de dizer isso, presta atenção nisso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama, e com a saliva, e passou a lama nos olhos do cego. Segue. Não houve murmuração não, irmãos. Não houve murmuração não. Muitas vezes a bênção de Deus se manifesta por causa dessa murmuração. Tem gente que não murmura da boca para fora, mas murmura da boca para dentro. Murmura da boca para dentro. Você não ouve nada da palavra, você não ouve nada da boca dela, mas dentro de si é uma luta, uma batalha, uma murmuração, uma reclamação. Se você pudesse filmar dentro dela, ela estava lá assim, ó. Revoltado, revoltada, mas com a palavra de Deus, olhando para o homem, mas na verdade é com a palavra de Deus. Nós temos que abrir o nosso entendimento. E disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou. Irmão, não murmurou, não reclamou não. Ele escutou o barulho, a imaginação dele correu. Sem dúvida é cego, a audição aguçada, escutou, mexia no chão, catou, de repente sentiu se aproximar dele, sentiu um dedo no olho dele, ficou quieto, não reclamou, fez nada. Podia ter falado: que é isso aí? Não vai me dizer que isso aí é gosto que você cuspiu aí que eu escutei. Não vai me dizer que é isso aí não. Está pensando que eu sou algum porco, é? Você está de brincadeira comigo? Está abusando de mim porque eu sou cego, é? Mas não falou nada, não murmurou, não reclamou. Aí Jesus vem e fala: vai e lava-te no sangue do tanque de Siloé. Você não está vendo que eu sou cego? Eu não sei para onde ir não. Não falou nada. A única coisa que ele fez é que você tem que aprender a fazer. É que eu tenho que aprender a fazer. O que? Se submeteu, obedeceu, viu a glória de Deus, contemplou o milagre. Irmão, nós temos que ter entendimento. Tem coisas que nós temos que deixar, tem coisas que nós temos que abrir mão. Se ela não tivesse feito o que foi orientado, talvez estaria aqui hoje cabisbaixo, desculpa a expressão, cabisbaixo, com a cara derrotada, e ainda sabe o que? Culpando a Deus, porque Deus não livrou, porque Deus não me ajudou, porque eu não aguento mais viver assim, porque é melhor obedecer, irmão. O Senhor Deus, Ele vem e chama um homem chamado Noé, fala: o negócio é o seguinte, vem cá, Noé, eu vou derramar água do céu, chuva, Noé. Só que não vai ser uma chuva comum não, vai ser um dilúvio, vai ser muita água. Eu vou abrir as comportas do céu, Noé, presta atenção. Vai chover 40 dias, rapaz, vai chover 40 noites sem parar. Ó, nesse período eu vou matar tudo que respira ar vai morrer. Por quê, pastor? Porque tinha coisa que respirava água. Tudo que respira ar vai morrer. Só que é o seguinte: você vive de um jeito que me agrada, Noé, e eu vim conversar com você porque eu quero salvar a tua família. Mas eu não quero só salvar a tua família não, tem alguns animais que eu quero salvar também. Então faz o seguinte: eu quero que você construa um barco, eu vou chamar de arca, vai ser um barco grande para comportar os animais. E deu a ele as especificações de tamanho, de tudo mais. Deu a ele o que ele deveria fazer. Irmão, ele tinha uma obra a fazer, e ele começou a fazer essa obra. Teve gente que zombou, você pode ter certeza. Teve gente que olhou e falou: rapaz, aquele velho é maluco, olha quem está fazendo ali. Teve gente que não se importou.
Ele falava, ele pregava, ninguém deu ouvidos, mas ele obedeceu, ele se curvou, ele se inclinou. Você está compreendendo, sim ou não? Olha só, Gênesis 6,13, ó. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, e eu os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Segue. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca, faça divisão nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. E deu todas as instruções para ele. Noé ousou acreditar, irmão. E ele fez o que tinha que ser feito. Olha lá, Gênesis 6, 22. E Noé fez tudo. Como é que é? Não, lê comigo. Noé fez tudo conforme Deus havia. Não, mas só que você não quer. Não, mas sabe o que acontece, pastor? É que tem um pastor aí que eu sigo, ele tem 500 milhões de seguidores. E ele falou que não pode. Ele pode ter 300 bilhões de seguidores. Quem é ele comparado à palavra de Deus? Quem é ele comparado a Jesus Cristo? Você está deixando de seguir Jesus Cristo para seguir um influenciador? A Bíblia diz que um cego que guia um outro cego, os dois caem no abismo. A pessoa que não tem a luz de Deus, que não tem o entendimento dado pelo Espírito Santo, essa pessoa é cega. Por mais capacitada culturalmente que ela seja, por mais que tenha uma oratória fantástica, um poder grande de convencimento, essa pessoa é cega. A pessoa que enxerga é a pessoa que é conduzida pela luz do Espírito Santo, que é conduzida pela luz da palavra, pelo entendimento que vem de Deus. Mateus 15, 14. Não se preocupe que os fariseus, está cheio de fariseu aí, está cheio de religioso por aí, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo. Ele vai encontrar destruição mais cedo ou mais tarde. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre esse tipo de gente que ensina as pessoas num caminho errado, que já está preparada a condenação para elas. Eles vão encontrar destruição mais cedo ou mais tarde. Mas você, que deixou de olhar para a palavra de Deus, para o entendimento que vem de Deus, para seguir pessoas, em vez de seguir a Jesus, vai encontrar destruição junto com elas. É coisa muito séria. Irmão, Noé fez tudo conforme Deus mandou ele fazer. Irmão, quando ele fechou a arca, a Bíblia diz, isso está lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que quando ele fechou a arca, o dilúvio chegou, ou seja, a condenação, o juízo se cumpriu. Se ele não tivesse submetido à instrução de Deus, se ele não tivesse submetido à orientação que vem dos céus, irmão, sabe o que ia acontecer? Ele ia perecer junto com aqueles que já estavam condenados. Se nós não aprendemos, irmão, nós fomos chamados por Deus para fazer a vontade dEle, para andar segundo a palavra dEle. Se nós não aprendermos a nos submeter à orientação que vem de Deus, da mesma maneira que aquelas pessoas vão perecer, nós pereceremos também. Nós temos que abrir os olhos. Eu não estou falando daqui de agora, não. Porque aqui e agora, você talvez segue o conselho de uma pessoa e você tem um sucesso momentâneo. Se alcança algo momentaneamente, mas e a eternidade que vem pela frente? Irmão, nós temos que aprender a nos submeter à palavra. Nós temos que aprender a nos submeter ao entendimento que vem de Deus, que vem do céu. Quem falou com Noé foi Deus. Então eu tenho que fazer e viver aquilo que Deus fala comigo. Olha lá, ó, Hebreus capítulo 11, o versículo 17, ó. Foi pela fé, eu já falei para você que a fé vem por ouvir e ouvirá a palavra. Então Deus falou com ele e ele confiou naquilo que Deus falou com ele, ele acreditou naquilo que Deus falou com ele. Fé é um sentimento, é uma certeza, é uma convicção que vai acontecer aquilo que me foi dito pela palavra, amém? É só a palavra que produz fé. Foi pela fé que Noé ouviu
os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Irmão, é coisa séria. O juízo de Deus se cumpriu no momento que Noé fechou a arca. Por que se cumpriu só naquele momento, pastor? Porque ele estava obedecendo a palavra de Deus. Ele estava cumprindo a palavra de Deus. Se ele não tivesse, porque há tempo para todas as coisas, se ele não tivesse submetido à instrução que Deus traz, o entendimento que Deus traz, o entendimento que Deus trouxe a ele teria perecido, ele e a família também, junto com toda a humanidade. Com toda a humanidade. Mas por que Deus falou com ele? Porque Deus sabia que ele ia se submeter. Deus está falando com você, irmão, com essa expectativa, que você aprenda a se submeter às instruções dele, para que ele possa se manifestar a teu favor. Volta lá em Pedro. Olha que coisa séria. Tem coisas que nós temos que deixar, irmão. Portanto, abandonem. Eu tenho que abandonar tudo o que é mal, toda mentira. Irmão, tudo que é mal. Qual é o entendimento de um homem mau aos olhos de Deus? É aquele que despreza a orientação dele. Essa pessoa, ela é má aos olhos de Deus. Qual é a visão de uma pessoa boa aos olhos de Deus? É aquela pessoa que dá atenção à instrução dele. Essa pessoa é boa aos olhos dele. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, nós temos que abrir o nosso entendimento. Tem coisas que eu tenho que abandonar. Deus, eu tenho que abandonar a teimosia. Eu sou uma pessoa que, eu sou igual aquele burro que empaca. Eu paro ali e parece que sou inflexível. Não, eu tenho que abandonar a teimosia. Eu tenho que abandonar a rebeldia. Eu tenho que mudar a minha atitude. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Por quê, pastor? Como que Deus vai operar através de mim? Como que Deus vai operar em mim? Se eu não for uma pessoa que me inclino à orientação que Ele está trazendo. Ele só pôde salvar Noé, só pôde salvar a família de Noé porque ele se inclinou. Porque ele se inclinou. Ele estava vendo uma coisa, ele ia ver uma coisa que ele nunca viu. O que era cair água do céu? Se você lê a Bíblia no princípio, não era assim que a terra era regada. Não era pela chuva que cai, que a gente vê hoje tão naturalmente. A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que subia da própria terra, como se fosse um orvalho, e molhava a terra. E eles trabalhavam na terra. Agora, de repente, vai cair água do céu 40 dias, 40 noites sem parar. Ou seja, parecia que era história. Só que quando Deus fala, não é história, não, é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Por mais que você não tenha uma compreensão lógica. Por quê, pastor? Porque milagre não se explica, não tem uma explicação científica para milagre. Milagre é milagre, não se explica. Quando Deus fala, vai acontecer e pronto, e acontece. Se você confiar, se você acreditar, se você obedecer, se você se sujeitar, você vai experimentar da maravilha que Ele está falando, que vai acontecer pela tua submissão. Você está compreendendo? Ó? Gênesis 2,5, ó. Não havia brotado nem capim nem planta, pois o Senhor ainda não havia mandado chuva, e não havia ninguém para cultivar a terra. Segue, Deus não havia mandado chuva, mas da terra saía uma corrente de água, que regava o chão. Ou seja, eles não viam cair do céu, como nós vemos agora. A terra ficava mole, ela era amolecida pela água que Deus fazia brotar, da própria terra. Hoje eu e você, né, temos esse privilégio, né, de olhar para cima, né, até sentir a água caindo no nosso rosto. Enxergamos, mas não era uma coisa que eles viam como normalmente, não existia. Aí de repente chega Deus para falar com ele, fala: o negócio é o seguinte, vai cair água do céu, hein? Vou destruir a humanidade, vai chover 40 dias, 40 noites sem parar, mas eu vou te livrar, hein? Você vai fazer uma barca, essa barca vai aguentar o tranco, fica tranquilo, eu vou te explicar como tem que ser. Irmão, a palavra que Deus me dá, ela é suficiente para me dar a vitória. A palavra que Deus me dá, ela é suficiente para me livrar do mal, para me livrar da dificuldade. A única coisa que eu preciso é aceitar e me inclinar a ela.
E às vezes é uma coisa boba aos nossos olhos, ou às vezes é uma coisa complicada aos nossos olhos. Tanto faz, nós temos que nos submeter. Nós temos que aprender a nos submeter. Volta lá em Pedro, por favor. Portanto, irmão, abandona. Portanto, abandonem tudo o que é mal. Repito, o que é mal, pastor? Aquilo que é contrário à palavra de Deus. Aquilo que é contrário, abandone toda mentira. Irmão, seja verdadeiro sempre. Eu estava falando com os obreiros de manhã, tem pessoas que elas não vão gostar de você. Mas por quê, pastor? Elas não estão acostumadas com a verdade, com a franqueza. Elas estão acostumadas com pessoas bajuladoras. Elas estão acostumadas com pessoas enganosas. Você chega com o cabelo todo arrepiado, pergunta para a pessoa, e aí, o que você achou? Ela olha, leva até uns putos. Não, tá bonito, ficou bom para você. É mentira. Ela é mentira. É uma pessoa que só fala algo para agradar, para o ouvido dela se agradar. Ela não é aquela pessoa que você chega toda arrepiada. O que você acha? Rapaz, não está bom não. O negócio está feio para você. Nossa, você acha? Está feio. Dá um jeito de arrumar isso aí. Ela não está acostumada com gente assim. Ela vai falar assim, nossa, aquela pessoa ali é negativa. Nossa, eu não acho que está tão feio assim, mas está ridícula. Mas não acho que está tão feio assim, acho que ele está falando para me ofender. Não, as pessoas não estão acostumadas com pessoas sinceras. Mas você deve ser sincero. Você deve ser verdadeiro. A mentira não deve ser tua companheira, não. Por quê, pastor? Porque quem produziu a mentira, quem criou a mentira, foi Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Seja verdadeiro sempre. O que é mentira, pastor? A ausência da verdade. Não, pastor, eu não menti, só deixei de falar. Mentiu. A verdade está ausente. Você deixou de falar, é uma maneira de mentir. Omitir é uma maneira de mentir. Seja verdadeiro. É lógico que não é para ofender ninguém, não é para prejudicar ninguém, não é para desrespeitar ninguém, mas seja sempre verdadeiro. Sempre com amor, mas seja verdadeiro. Você está compreendendo? Portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, tira a mentira. Fingimento, seja verdadeiro. Não seja uma pessoa fingida. Inveja. O que é inveja, pastor? Raiva do sucesso dos outros. Quantas pessoas se tornam invejosas? O outro se esforçou, se empenhou, se dedicou e de repente começa a colher frutos maravilhosos. Irmão, o que um homem faz, o outro pode fazer também. Não existe ninguém melhor do que ninguém. É lógico que tem aquela pessoa que às vezes o raciocínio dela é um pouco mais difícil, ela é mais difícil de compreender, mas se ela insistir, ela consegue também. Se ela se esforçar, ela consegue também. Está compreendendo, sim ou não? Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol? Teve uma seleção brasileira aí que eu achei muito boa. Tinha um volante que era capitão da seleção. O cidadão era ruim. Vou falar o nome dele não. Bateu um pênalti contra a França, lembra? O cidadão era ruim, mas era tão esforçado que ficou bom. Então tem pessoa que se ela se esforçar, irmão, ela vai alcançar a vitória. E uma vitória tão grande quanto aquele que tem aquela habilidade maior para fazer aquela situação. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Mas aí às vezes é preguiçoso, aí às vezes é aquela pessoa que não é perseverante, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser firme e tenho que ser constante. Então aquela pessoa às vezes ela não é perseverante, ela não é insistente, e aí o outro e acaba colhendo bons frutos, e ela não, ela fica com inveja. Não, irmão, se empenha para você ver. A Bíblia diz, esforça-te, tenha muito bom ânimo, e eu te ajudarei. Que ajuda de Deus? Seja uma pessoa esforçada. Você vai ter a ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. Deus não ajuda preguiçoso, não. Seja uma pessoa esforçada para você ver se Deus não vai te ajudar. Portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Irmão, tem crítica que é injusta, cuidado. Não é errado criticar, tem aquela crítica construtiva. Mas cuidado. Por quê? Porque tem crítica que é injusta. Tem crítica que é injusta. Eu queria ter pego ontem, eu até acho que eu vou pedir, ver se eu consigo pegar para trazer para você uma frase do missionário Soares, que eu estava prestando atenção ontem, eu estava na reunião dele, aí ele falou o seguinte, uma coisa muito séria, ele falou que tem pessoas que ela tem ódio, fica com raiva daquela pessoa que está ensinando a verdade para ela. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, tinha que gravar isso para levar para eles verem. Tem pessoas que se revoltam.
que se revoltaram contra Jeremias, porque Jeremias estava ensinando o que era correto a eles. Se revoltaram. Irmão, acorda, desperta. Irmão, crítica injusta, cuidado, você vai ter problema com Deus. É coisa que você tem que abandonar, é coisas que você tem que deixar. Não é Deus que vai tirar de você, é você que tem que deixar. Versículo seguinte: sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre. Criança recém-nascida pura. Você tem que ser uma criança é pura, não é verdade? Uma criança recém-nascida é muito pura. Irmão, eu fui orar por um garotinho, acho que foi sexta-feira, foi sexta-feira, 6 anos de idade. Irmão, que inocência, que pureza. Eu falei, Jesus, misericórdia. Me doeu o coração de ver aquela criança naquele estado ali, mas Jesus operou, e Deus seja louvado por isso. Mas me doeu o coração. Então o que ele está falando aqui? Sejam como crianças recém-puras. Nós temos que ser puros, irmãos. Você não pode ser uma pessoa maliciosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa que sempre olha com segundas intenções. Eu estou falando, às vezes você vem pregar, vem dar uma mensagem, tem pessoa que já está armada contra você, parece que você é inimigo dela. Não, irmão. Não, irmão. É você que, sem perceber, está se colocando como inimigo da verdade, como inimigo de Cristo. Por quê, pastor? Porque é a palavra que está sendo dada. Não é o meu pensamento, não é a minha maneira de pensar. Você acha que eu tenho essa capacidade, essa oratória tão grande assim, de falar 40 minutos, 30 minutos? Irmão, que se você catar para escutar uma coisa ligada na outra, você acha que eu sou tão assim? Sou um Einstein? Irmão, acorda, é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. Tem coisas da tua vida que às vezes a gente fala aqui, e eu sem conhecer a tua vida, você acha que é o quê? Eu acho que é minha mãe que foi fofoca, pastor. Você é tão incrédulo que você pode acreditar isso mesmo, mas é o Espírito Santo que está falando com você. Você está entendendo a seriedade da coisa? Sejam como crianças puras, recém-nascidas, desejando sempre, é o que você precisa, sempre, o puro leite espiritual. O que é o puro leite espiritual, pastor? As revelações que vêm do Espírito Santo, o entendimento puro que o Espírito Santo traz, para que bebam dele, vocês possam, esse é o ponto, vocês possam crescer no que, pastor? O entendimento. Por quê, pastor? Crescer e ser, se não crescer no entendimento, você não vai ser salvo. E quando eu digo salvo, é livre de uma situação, de uma dificuldade que se apresenta, Deus te salva daquela situação, daquela dificuldade, ou salvo no sentido da eternidade com Ele mesmo. Por quê, pastor? Porque no momento que eu me torno adulto, no momento que eu cresço no entendimento, as minhas decisões, elas se tornam sóbrias. Preste atenção, pega uma criança e pega um adulto, que você vai ver que a consciência de um de outro é completamente diferente. Então as decisões de uma pessoa adulta, comparadas às decisões de uma criança, são mais acertadas. Você está compreendendo? Por quê? Porque ela tem condições de enxergar de uma maneira maior que uma criança enxerga. A compreensão de um adulto é uma compreensão diferente de uma criança. Começa a conversar com uma criança de 3, 4 anos. Ela começa a falar para você, eu gosto de sorvete, daqui a pouco ela já muda totalmente, porque a capacidade de raciocínio dela é pequenininho. O entendimento dela é pequenininho. Por quê? Porque ela é uma criança. Em outras palavras, ela não fala coisa com coisa. Por quê? Porque ela é criança, ela é pequena. Então, agora um adulto não, ele já tem capacidade de desenvolver um diálogo de uma maneira racional e compreensível, porque ele é uma pessoa adulta. Espiritualmente é a mesma coisa. A criança espiritual, ela não tem condições, ela não faz coisa com coisa, ela não fala coisa com coisa, o comportamento dela é infantil. No momento que ela cresce no entendimento, aí ela já tem uma capacidade maior de compreensão, de decisão, raciocínio espiritualmente. O Espírito Santo fala com ela de maneira que ela tem condições de compreender com uma clareza maior. Por quê? Porque ela cresceu no entendimento. Eu, como pregador, tem mensagens que eu dou hoje, que há 10, 15 anos atrás eu não tinha condições de dar. Por quê, pastor? Porque eu não tinha o desenvolvimento, a compreensão, a evolução espiritual e entendimento que eu tenho hoje. Mas por quê? Porque eu cresci. Porque eu cresci. E quem dá o crescimento é Deus. É o meu envolvimento com Deus que vai me trazer o crescimento.
É o meu envolvimento com Deus que vai abrir o meu entendimento. O nosso crescimento físico é ano a ano. Ano a ano. Não é isso? 2, 3, 4, vou crescendo, vou desenvolvendo, né? Tem gente que quando chega a uma certa fase, ela vai crescendo mês a mês, né? E isso não interessa pra gente. Não é uma coisa que a gente quer, não é verdade? Agora, espiritualmente, não. Espiritualmente depende somente da minha entrega. Por quê, pastor? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Então, conforme eu vou me entregando, Ele vai me dando a possibilidade e a condição de crescer, para ser salvo de uma situação, como eu falei, de uma dificuldade, ou para ser salvo no que diz respeito, é o que me interessa mais, no que diz respeito à eternidade. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, se incline à orientação da palavra. Noé, ele obedeceu a Deus. Noé fez tudo conforme Deus mandou. Salvou a si, a sua família e uma boa parte dos animais da terra. Deixa Deus abençoar a tua vida. Amém? Que Deus fale mais com você. Pede para Jesus: Jesus, o que eu tenho que deixar? De costumes, de manias, de comportamento. O que eu tenho que mudar? Qual é a atitude que eu tenho que ter? Conversa com Ele. Ele é Deus, Ele é bom. Tudo vai ser diferente para você. Amém? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.